Olá a todos, sejam bem-vindos ao Tudo sobre Futebol Americano, hoje para 32 dias, 32 equipas, com os Kansas City Chiefs e com o Luís Coelho. Olá a todos, sejam bem-vindos, é verdade, chegou a altura de falarmos da equipa que mais próxima aparenta estar de conseguir criar uma dinastia. Uma dinastia, para quem possa estar aqui a pensar, é conseguir aqui num curto espaço de anos, ganhar pelo menos 3 campeonatos. Os Steelers conseguiram nos anos 70, os 49ers nos anos 80, Cowboys nos anos 90, os Patriots no início do novo século e agora os Chiefs aparentam poder ser essa equipa. E o meu convidado para este episódio é o Luís Coelho. Eu não conheço o Luís até este momento, apesar de termos interagido bastante através do Twitter com o nome de Perks. Ainda não o tinha conhecido. E, Luís, obrigadíssimo por teres aceito aqui o desafio. Acho que é Obrigado, sempre bom eu. envolver um bocadinho a comunidade. E olha, se calhar ia começar por te lançar aqui duas questões. A primeira é fazer aqui uma pequena apresentação, quem é o Luís, e depois explicares o porquê desta escolha por seres adepto da equipa dos Kansas City Chiefs. Vá. Então é assim. Antes de mais, o Luís tem 43 anos. Não sei se era isto que pretendias, mas pronto, vamos por aqui, que tem Sim, 43 tranquilo, anos. tranquilo, sim. Passos de Ferreira, daí teres falado há tempos dos Lumberjacks, É. Paredes. E pronto, é um fã de futebol americano relativamente recente, mas eu explico depois. Eu conheci o futebol americano quando trabalhei com um colega que esteve imigrado nos Estados Unidos, Ok. que 2013 a 2008, mais ou menos, e foi ele que me apresentou o futebol americano, me explicou as regras, os fundamentals do futebol americano, pronto, como é que o jogo se passava, como é que era, o ganho de jardas e tudo isso. Eu não conhecia o futebol americano, fiquei a conhecer mais ou menos nessa altura, mais ou menos, muito para menos, não é? Mas Sim, fiquei sim. a conhecer nessa altura, fui percebendo como é que o jogo se desenrolava, mas é tal coisa, em Portugal era difícil acompanhar. Então, uma vez por ano, lá via o Super Bowl, que por vezes dava na TVI, num dos canais portugueses. Portugal nunca foi muito fértil em ter grandes transmissões, É até a verdade. chegada da Eleven, digamos assim. Ia vendo e a febre apoderava-se a seguir ao Super Bowl e depois dava aí uns tempos que ia ver jogadores, ia ver vídeos, via os jogadores que iam ser selecionados no draft e um pouco como o resto dos convidados, ficava mais fã dos jogadores do que das equipas, digamos. Lembro-me que a primeira paixão, e eu já brinquei com isso no Twitter, o primeiro jogador que eu achei, este gajo vai ser o maior do mundo, foi o Johnny Manziel, quando ele foi Ok, selecionado ok. pelos Browns em Yeah. 2011, 12, não sei, não tenho a certeza. Sim, Aquilo por não aí, correu por muito aí. bem. Nessa altura, se alguém me perguntasse, provavelmente eu diria que seria adepto dos Browns. Se isto for divulgado, eu recuso a dizer isto, mas na altura, pronto. A coisa não correu muito bem, depois o Maziel juntou-se com o Floyd Mayweather e eu não gostava na altura do Mayweather também. Fizeram lá a Money Team, não sei o quê, e pronto, parti para outro jogador. Depois o outro jogador foi o Blake Bortles, Ok. passado um ano ou dois. Tu conseguiste ir de mau em mau, não é? Tu conseguiste ir Pá, de a mau em... coisa não ia correndo muito bem, é Sim. verdade. Pronto. Mas o Bortles ainda joga, ao menos isso. É Não é? verdade, é verdade. O Maziel, o ano passado, andou no Canadá, acho eu, há 10 anos andou no Canadá e depois vi uns vídeos há tempos dele a treinar, mas nem sei o que é que ele faz agora. Pronto, por volta dessa altura, mais ou menos, havia. Os Patriots chegavam sempre às finais e eu não gostava dos Patriots exatamente por causa disso. Tudo que jogava contra os Patriots eu não gostava. E na altura, eu lembro-me que há um jogo com o Alex Smith, talvez o primeiro ou segundo ano do Andy Reid, já não tenho certeza, em que os Patriots vão jogar a Kansas City num jogo
Kansas City ganha 40-10 ou 41-10, uma coisa assim parecida, já não me lembro muito bem. Ok. E lembro-me que nesse jogo, eu vi esse jogo, já não tenho a certeza se foi no YouTube, uma coisa assim do estilo, uma transmissão assim meio manhosa do YouTube, uma coisa, ou do Amazon, não tenho a certeza, foi assim uma coisa. E nesse jogo eu recordo-me que andava, que fizeram uma coisa do estilo o recorde do Guinness de maior barulho do estádio, uma coisa assim parecida. E deram e depois os vídeos na internet mostravam os fãs de Kansas City a fazer o Tomahawk Chop, fazer um barulho enquanto batiam no tambor, e aquilo, fiquei com os Kansas City, eu disse, isto é porreiro. E fiquei ali com os Kansas City. O problema é que os Kansas City nunca chegavam a lado nenhum. 9 vitórias, 8 vitórias, 7 vitórias, andavam por ali nas coisas. Até que passado um ano ou 2, já não me recordo muito bem, há um jogo contra os Rams em que fica 54-50, uma coisa assim parecida. Um jogo passado 2 ou 3 anos que foi na primeira época do Mahomes. Ok. Pronto. Nessa altura eu ainda não poderia ver futebol americano porque a Eleven não passava em todos os operadores, acho que só passava na Cablevisão, julgo eu. Não havia mais ninguém que transmitisse, mas eu ia seguindo os jogos no YouTube de vez em quando. E então lembro-me perfeitamente desse jogo. E esse jogo ficou-me... e infelizmente os Kansas perderam. Eu fiquei naquela. Fui seguindo a época dos Kansas City até que chegou à final de conferência contra os Patriots. Yeah. Nessa altura, a Eleven abriu para os outros operadores, mais ou menos. Foi mais ou menos nessa altura. Ou seja, já transmitiram o jogo e eu já o consegui ver. Foi uma desilusão, foi uma dor aquela derrota. A partir dali, pronto, ficou os Kansas City, mas foi ali que me marcou mais, foi a derrota contra os Patriots. Contra os Patriots. Em prolongamento. Sim, esse jogo foi extraordinário, eu lembro-me. Aliás, os Chiefs nesse ano deram jogos brutais, não é? E acho que quem possa ter ido um bocadinho ao encontro do desporto nessa altura, é fácil de nos apaixonarmos um bocadinho por aquilo que os Chiefs foram fazendo, não é? Mas... Pois, exatamente. E o Mahomes vai no primeiro ano e aquilo, quer dizer, era a segunda época, mas para quem, um casual de futebol como eu, alguém que não percebe muito, aquilo era os shootouts dos jogos e os lançamentos e os... Pronto, ficou. E foi mais ou menos aí que os Chiefs entraram a valer. É verdade, foi o ano de afirmação de Mahomes e foi esse ano que ele ganhou o MVP, porque a seguir foi o esse ano que ele ganhou Lamar, o MVP, exatamente. depois no ano a seguir foi o Lamar e o ano passado foi o Rodgers a ganhar. Mas sim, então, e diz-me uma coisa, foi aqui um início com uma má experiência no final, porque acabaram por ficar aquém do Super Bowl, mas logo no ano a seguir vês os Chiefs ganharem o Super Bowl e no ano a seguir vês os Chiefs a perderem o Super Bowl. Como é que tem sido esta montanha russa de emoções que os Chiefs te têm proporcionado enquanto adepto? Antes de mais, antes dos Chiefs e desse jogo, a final do Super Bowl esse ano entre os Patriots e os Rams, julgo eu, em que os Rams vão à final com aquele lance contra os Saints. Sim. Opa, eu queria que perdessem os dois na altura, já estava... Foram os dois que deram cabo dos Chiefs, percebes? Dos jogos que eu vi, foram as derrotas que eu vi, então eu já estava ali, têm que perder os dois. Pronto, no ano seguinte a coisa já foi correndo melhor. Quando a viagem para o Super Bowl, eu lembro-me que a coisa não começou muito bem, pelo menos em termos defensivos. Até a bye week, a defesa estava a funcionar muito, muito, muito mal. Penso que o Pedro referiu isso até várias vezes nos diretos. Porque estava mesmo, aquilo, na bye week, alguma coisa mudou e tornou-se uma equipa que estava destinada a ganhar o Super Bowl nesse ano. Sim, mesmo. E pronto, foi uma alegria imensa de alguém que até há pouco tempo não vibrava assim, mas aquela época, a época anterior, o final da época anterior e essa época
prenderam-me, pronto. Yeah. E essa sensação de ires um bocadinho aqui do paraíso. Obviamente é uma hipérbole, estou aqui a exagerar, mas de veres os Chiefs a ganharem um Super Bowl para depois veres agora neste último ano aquela final que acabou por não ir ao encontro, obviamente, das tuas expectativas. Como é que tu viste um bocadinho essa sensação ao longo desses últimos dois Aquele Super jogo foi Bowls? duro. Aquele jogo foi duro do princípio ao fim, porque quando se viu aquele início, a forma como os Chiefs estavam a perder o jogo e a deixar a defesa dos Bucks ganharem o jogo, deu para ver o que ali ia acontecer. E o mais... Eu vou fazer uma confissão aqui. De todos os episódios do podcast da Eleven, há um que eu ainda não ouvi. Ok. Qual é que foi? Foi exatamente o episódio a seguir ao Super Bowl perdido. Ainda não ouvi. Tenho a gravação desse jogo que eu gravei na box, já o apaguei, não vi, não voltei a ver, não ouvi o episódio. Pá, pronto, acabou. Decidi. Ainda tenho outro, ainda de vez em quando ainda vejo o Super Bowl. Mas esse já foi, já o apaguei. Não dá. Não, mas acho que pronto, eu acho que não sei se te recordas disto, mas na altura entre mim, o Nuno e o Pedro, eu era o único que dizia que os Bucks iam ganhar. Sim, é verdade, sim. Porque imagina, a análise daquilo que foi as 2 semanas antes do Super Bowl, a partir do momento em que soubemos que ia meter os Chiefs e os Bucks, na minha análise eu sentia mesmo que ia acontecer isso, porque senti que os Bucks acabaram por se encontrar um bocadinho como equipa e senti que os Chiefs estavam a ser muito dependentes da genialidade de Mahomes. Mas ninguém, e aí também vou estar aqui a dizer, não vou estar aqui a fazer mais do que aquilo que sou. Nunca na vida pensei que fosse o que nós acabámos por ver, não é? Em que basicamente a linha ofensiva se desintegrou completamente perante o trabalho da defesa da equipa de Tampa Bay. Mas agora, se calhar, olhando um bocadinho mais na perspectiva de futurologia, mais para aquilo que foi feito ao longo da off-season, como é que tu viste aqui este trabalho que os Chiefs fizeram? De claramente o problema foi a linha ofensiva, então, esperem aí, o nosso menino de ouro, o Patrick Mahomes, vai ter um left tackle novo chamado Orlando Brown, vai ter um guarda novo chamado Joe Thuney, ainda foram buscar o Kyle Long que tinha-se retirado, ou seja, é uma linha ofensiva incrível que ele tem neste momento. Achas que foi mesmo a abordagem de Andy Reid de proteger aqui o seu menino? Eu acredito que sim. No Mahomes está ali um investimento a longo prazo. Os Chiefs fizeram. Yeah. Quer se queira, quer não, está ali um investimento a longo prazo. E ele merece. Eu só tenho uma dúvida, é se o investimento, porque para além disso, para além dos starters que foram arranjar, também colocaram profundidade na linha ofensiva. Sem dúvida, sem dúvida. Ou seja, tem ali muitos jogadores. Por outro lado, nós temos o ataque dos Chiefs são 3 jogadores, basicamente. É o Will, o Mahomes e o Kelce. Ou Kelce, não sei como é que se diz. Pois, agora descobrimos que há uma nova forma de dizer. Exatamente. Também descobrimos isso. A questão é, no alinhamento normal dos Chiefs, que entram com 3 receivers, não há o receiver 2 para preocupar a defesa, digamos, ou pelo menos, sim, a menos que o Hardman apareça, que o DeMarcus Robinson apareça, porque senão julgo que o investimento da linha ofensiva vai se perder nos receivers que não tem. Se calhar, não sei. E vou ser honesto, neste momento estou menos confiante que o que estava o ano passado. Ok. Então achas que vamos ver de alguma forma uma quebra? Por exemplo, não expectas que, por exemplo, o Clyde Edwards-Helaire possa dar um passo em frente aqui no seu jogo? Se calhar pode, até pela linha ofensiva, porque os jogadores da linha ofensiva vão abrir espaço, se calhar, para o running back entrar. Yeah. Mas a questão é, o Mahomes é lançamentos, é bolas, é lançamentos difíceis, é lançamentos
artísticos, digamos, sem pessoas para o receber, não sei se será assim tão simples. Porque o Tyreek Hill é muito bom, o Kelce é muito bom, mas a questão é marcados homem a homem com não sei se será assim tão fácil o ataque produzir. A menos que é tal coisa que o Hardman dê aquele step-up que é necessário, que o DeMarcus Robinson deu um step-up, que o miúdo novo, o Cornell Powell, julgo eu, que apareça. Sim, ainda temos também o Pringle, não é? Mas o Pringle sempre foi aqui um 3-4, não é? Mas sim, mas é verdade o que dizes, mas há uma coisa que eu gosto muito nestes Chiefs, que foi mesmo o pragmatismo, sabes? Há um problema, ou foi identificado um problema, então esperem aí, vamos buscar não só um quinteto de luxo, como ainda tem depois a profundidade toda, porque a profundidade da linha ofensiva dos Chiefs é Sim, surreal, não é? Tu teres um alinhamento com os jogadores que eu já tinha mencionado, o Orlando Brown, o Joe Thuney, e depois ainda tens o Kyle Long, que nem sequer está listado como titular, tu tens o Tardif, que vai regressar também. O LDT, exatamente. Que regressa, tens o Mike Rammers para right tackle, o Austin Blight para center, e depois ainda tens segundas linhas com o Creed Humphrey, o rookie, tens o Kyle Long, o Lucas Niang, o Nick Allegretti, o Wyatt Miller, o Trey Smith, o rookie. É uma linha muito, muito generosa que o Mahomes tem. É verdade, e este ano acho que não vai sofrer o mesmo problema, porque o ano passado andamos a falar 4 ou 5 jogos antes do Super Bowl, já se andava a falar do problema da linha ofensiva do Chiefs. E sim, não é por aí, acredito que não é por aí. A minha questão é mais os receivers, porque jogando com 3 receivers e um tight end, por exemplo, não sei, quem entra, Hardman, Robinson, ele e Kelce. Mas confias no Andy Reid? Confias que o Andy Reid vai ter aqui alguma na manga, não é? Para meter as coisas a andar. Sim, os dois. Acho que os dois vão chegar ali umas soluções para inovar o ataque, quanto mais não seja, nem que seja por o fullback, que por acaso este ano nem sei quem é, porque o Sherman saiu, não é? Este ano é o Michael Burton, que acho que era dos Saints, não estou em erro, deixa-me confirmar. Não conheço. Eu acho que ele era dos Saints, deixa-me... Não, estou a dizer... Sim, por acaso era. O ano passado era dos Saints, ele tem sido um journeyman. Começou nos Lions, depois os Bears, Washington e teve nos Saints a época passada. Sim, mas lá está. Aqui a genialidade de Andy Reid e de Mahomes em algum momento vai aparecer, mas agora vou-te lançar aqui outro tópico. Não estou a fugir, mas estou a saltar para o outro lado, que é ir na linha defensiva destes Chiefs, porque tivemos agora o dilema com Frank Clark, não é? Que foi apanhado com uma posse de arma ilegal e que, ao que tudo indica, dificilmente irá jogar, pelo menos ele vai ter que se apresentar e vai ter que estar aqui a contas com problemas extra campo, vá. Isso não te preocupa aqui um bocadinho a falta de profundidade, talvez, nesta linha defensiva que tem Chris Jones, que é um dos melhores jogadores da NFL? O problema preocupa porque não há edge rusher, não há um edge rusher ali para um disruptivo, um jogador. Há o Frank Clark e não há mais ninguém, basicamente. Eu hoje, por acaso, estava a ver as notícias, ou hoje ontem, já não me recordo, e aquele que é irmão do John Jones, do UFC, como é que ele chama? O Chandler Jones. O Chandler Jones, yeah. Se por acaso o Frank Clark saísse, era assim uma ideia que me surgiu, porque realmente o dinheiro que se iria poupar do cap do Frank Clark se calhar daria para um jogador como o Chandler Jones, que eu arrisco dizer que se calhar deve ser top 10 na mesma posição. Sim. É um dos jogadores mais menos falado na sua posição, que mais produz, sem sombra de dúvida. Se calhar é por aí, mas é tal coisa, se o Frank Clark sair são 20 milhões de cap que abre ou qualquer coisa assim sair, se não puder jogar por posse de arma ou por ser condenado ou qualquer coisa assim, penso que é quebra de contacto e os garantidos dele desaparecem, penso eu. Sim. E aí abre um espaço de cap para os Chiefs poderem ir buscar alguém para o lugar dele. A questão é que não há, pelo menos enquanto as equipas não estiverem todas fechadas,
Não há. E o Chandler Jones, por acaso, seria aqui alguém que eu pensei hoje aqui, ia na viagem, ia a pensar nisso, se calhar. Encaixava aqui bem. Mas, por acaso ainda não tinha desenhado essa narrativa na minha cabeça, mas era interessante. E é assim, e ele também iria gostar, não é? Aliás, acho que qualquer jogador neste momento quer ir para uns Chiefs, não é? Como eu disse na entrada, é a equipa que está mais perto de conseguir aqui criar uma dinastia com 2 Super Bowls nos 2 últimos anos e a expectativa é que vão a mais durante os próximos. Pelo menos enquanto houver Mahomes e houver o gênio do Reid e do Bieniemy, acho que isso é uma possibilidade. Mas sim, esta questão da falta de profundidade na linha defensiva pois, é um problema, o não é? problema é esse. Este é o problema maior dos Chiefs, na minha opinião, é mesmo a questão da linha defensiva, porque jogando com não sei, digo eu, 3 linebackers, penso Sim. eu. Sim, tens o Bolton, o Hitchens e o Willie Gay, o Willie Gay foi uma surpresa tremenda o ano passado, não é? Ninguém esperava. Aliás, isso é outra coisa que os Chiefs têm feito muito bem, que é identificar bom talento em rondas tardias. Também Sim, tivemos o o L'Jarius Sneed, não é? Que O foi Snead também é uma quinta roda, salvo erro, uma não é? surpresa brutal. Sim, acho que foi quinta ronda, exatamente. Deixa-me confirmar aqui. O Willie Gay foi segunda ronda, o Snead foi quarta ronda, quase quinta, Quarta sim. ronda. Mas sim, quer dizer, isto é fundamental, identificar talento em rondas mais tardias no draft é fundamental e ele este ano vai ter mesmo titularidade do lado oposto ao Jarvis Ward e depois tens uma das melhores duplas com o Tyrann Matthew e o Thornhill. E o O'Neill, sim. Eu gosto muito do E com Thornhill, o só Sorensen espero no banco. O com o Sorensen no banco, Sorensen que no é um banco. dos meus jogadores favoritos, por acaso. Estás a dizer isso por causa da jogada contra os Browns. Diz lá, diz lá. É para dizer olá ao pessoal dos Browns aí. Tu no final estavas, aliás, tu no início estavas quase a assumir como potencial adepto dos Browns, por isso. Outra coisa que me puxava para os Browns na altura, de uma vez só, é que o facto, naquela altura o Porto também lançou uma segunda camisola castanha. Ok, Não sei se ok. era Não me natural recordo, que não me vendesse, recordo. mas era o segundo equipamento do Porto, o ano foi castanho. Se calhar é que ele prendia um bocadinho mais para ali, mas não. Felizmente vi a luz, ganhei juízo e É assim, passei à frente. naquela altura ser adepto dos Browns era duro. Hoje em dia aparenta ser um bocadinho mais fácil, vá. O futuro aparenta ser um bocadinho melhor para a equipa dos Browns. Pois. E olha, e nem de propósito, estamos a chegar aqui a caminhar para o final aqui do nosso episódio, mas nem de propósito eu vou fazer a passagem aqui para o calendário, não é? Aquilo que nós esperamos destes Chiefs agora para a próxima temporada, e eles começam contra os Browns na semana 1. Como é que tu vês aqui este rematch contra a equipa de Cleveland, que está repleta também de um excelente plantel, não é? E cheira-me que, quem sabe, eles podem se voltar a encontrar nos playoffs. Como é que tu vês aqui um bocadinho este início da época dos Chiefs, em que começam com os Browns, depois tem Ravens, Chargers, aqui um início com 3 boas equipas, 3 quarterbacks também jovens pela frente. Eu acho, eu acho que até à bye week, que eu acho que é semana 11, salvo erro, É a dos Chiefs, semana 12, semana 12. semana 12, pronto, ao lado. Até à bye week, eu não vejo os Chiefs a perderem mais do que 2 jogos, Ok. muito honestamente. E não acho que seja com os Browns. Acho que os Ravens, talvez, não queria dizer isto, os Cowboys ou os Packers, Ok. talvez, mas não vejo os Browns. Porque acho É. que eles vão chegar. Sabes aqueles desenhos animados que se vê o pessoal a chegar com os olhos raiados de sangue, de vingança? Os Browns vão Sim, chegar sim. assim, cheios de pressa. E eu continuo a manter a minha opinião sobre aquele jogo dos Browns. Se o Mahomes não sai lesionado, o jogo ficava a 3 posses de bola. Sem Sim, grandes problemas. isso concordo contigo. Acho que a lesão do Mahomes teve influência no facto do jogo ser mais equilibrado do que aquilo que deveria ter Não, sido. Vá. não era a jogada do Sorensen que ia decidir o jogo se o Mahomes não se tem lesionado. Tenho a certeza absoluta disso. Os Chiefs estavam tão por cima, que não era essa jogada que
sim. Não era essa jogada que ia definir o jogo. Acho que tínhamos um jogo completamente diferente, não é? Porque os Chiefs, o ataque dos Chiefs estava imparável. Os Browns não tinham resposta. A questão era mesmo do lado oposto, não é? Exatamente. Mas a realidade é que acho que não. É o momento, como vocês dizem, Sim, sem o dúvida. momento. Sim. E É aquela muito, jogada muito importante. mudou. E mesmo que fosse touchdown na jogada do Sorensen, ficavam a 2 posses de bola, mesmo assim o jogo não terminaria a menos de 3 posses de bola, se o Mahomes tem ficado até ao final. É a minha opinião. E continuo a achar a mesma coisa, apesar da linha dos Browns dizerem que é a melhor linha ofensiva da NFL, acho eu, não é? É uma das, sim, é uma das mais, pelo menos em termos de, lá está, porque uma coisa é o papel, não é? Uma coisa é o que está no papel, outra coisa é o Exatamente. que está no relevado. Mas olha, tu disseste que achas que eles não perdem, ou melhor, no máximo perdem 2 jogos, e depois da Até bye à bye week, week. em que tens aqui uns Broncos, uns Raiders, uns Chargers novamente, uns Steelers, uns Bengals e uns Broncos novamente a fechar. Quantos jogos é Eu que achas acho que que eles vai perdem aqui? depender um bocadinho de como estiver a conferência na altura. E Ok? como depender o primeiro lugar e a nova bye, digamos assim, é importante, como foi importante nós termos a bye quando ganhámos o Super Bowl, quando os Chiefs ganharam o Super Bowl, graças aos Dolphins e àquela vitória sobre os Patriots. É Foi verdade, sim. importante. E por isso eu acho que vai depender muito. Eu, se tivesse que olhar assim friamente para o calendário, eu dizia que se calhar mais 2 ou 3 derrotas a partir daí, talvez. Mas Ok. não diria Então, muito mais a partir daí. então expectas aqui no máximo 5 derrotas para os Chiefs 12-5, e, 12-5, 13-4, por aí. ok, ok. E tu já sabes que eu estou um bocadinho do lado dos Chargers, não é? Já percebes que eu estou um bocadinho a acreditar aqui no Justin Herbert. Tu achas que os Chargers vão ser também a maior ameaça para os Chiefs dentro da divisão? Ou achas que os Broncos ou os Raiders podem ser essa ameaça? Eu não, sinceramente não sei dizer, mas eu acho que os Broncos não têm ataque para serem ameaça, digamos. E os Raiders são os Raiders. O Gruden vai fazer qualquer coisa que vai calhar mal e pronto. É. Então vai ser mesmo entre Chargers e Chiefs, é isso? Acho que sim, sim. Acho que sim. Acho que será entre os Eu Chargers. também acho. Também acho que vai ser. Acho que estou muito entusiasmado, acima de tudo, estou muito entusiasmado com esta divisão e estou muito entusiasmado com podermos ver 2 vezes por ano um Chargers contra Chiefs, um Justin Herbert contra Patrick Mahomes. Acho que são 2 talentos extraordinários. E Mas eu gostava de ver, desculpa interromper, André, mas eu ainda não, gostava força, de força. ver que fosse lá parar aos Broncos, que tivesse ido parar o Rodgers, como Rodgers, se né? falava, É. ou da Sean para os Broncos também, porque não? Acho que ficava uma divisão. Ficava a divisão mais interessante da NFL, na minha opinião. Yeah. Acho que se tu conseguires juntar 3 quarterbacks desse calibre na mesma divisão, acho que tens logo um shift de poder, de interesse tremendo. Mas isso do Watson e pós Broncos, tu queres dar um ataque cardíaco ao Pedro Fernandes, pá, que Eu ele acho nem que ele sa- gostava. Eu acho que ele gostava, porque pá, eu acho que os eu Broncos acho que ele estavam com uma gostava de qualquer diferente. equipa que não os Eagles, porque ele, neste momento os relatórios dizem que são os Eagles. Pois é Ele, verdade, é verdade. e ele, ele anda a passar mal com isso. Mas pronto, olha, Luís, muito obrigado aqui pela tua participação, aqui pela tua presença e, Obrigado, eu. e espero que continues aqui também a acompanhar e a ajudar-nos a dinamizar, porque também tens feito bastante isso no Twitter e também fica o nosso agradecimento, o meu, do Pedro e do Nuno, nesse sentido, pela tua ajuda, pelo lançar questões, tópicos também na nossa hashtag da NFL11, é sempre positivo. Não, aqui neste caso eu é que tenho que agradecer, porque senão não conhecia o futebol americano da forma como neste momento conheço e vivo Boa. e que gosto. Acima de Boa, tudo que gosto. boa, boa. Obrigado, Luís. Tá? E obrigado a todos que nos acompanham. Já sabem, podem e devem seguir a hashtag NFL11. Façam como o Luís, vão também deixando questões, vão lançando aqui
dúvidas, o que seja, e vamos interagindo certamente aqui para continuar a fazer crescer o futebol americano e a NFL aqui em Portugal. Um grande abraço a todos e até ao próximo episódio.